graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos oferecendo este santo sacrifício da missa por todos nós, pelas nossas intenções pessoais, pelas pessoas que confiaram a nós as suas orações. Estamos também dando graças a Deus pelo dom da vida de Celestina da Silva, Helenita Vieira Costa, Isaac Nascimento Vieira, Laís Milena Miranda Lima, Mônica Assis dos Reis, Valdir Jesus dos Santos e Walter Sacramento. Pela restauração da saúde de todos os enfermos, nossos irmãos, Ana Cláudia Andrade Ornelas, Antônio Carlos Rodrigues, Bernardo Santana do Couto, Carla Reis Santos, Cleidiane Souza de Araújo, Edmilton Santos Souza, Ivonete de Oliveira, Juliana Barbosa Santana, Maria da Conceição Santos, Mariana Marcelli, Miriam Melo Brito e Maria de Fátima Carqueja Lobão. Cura, libertação e conversão para Elisângela Rodrigues Santana, Miriam Melo Brito, Manuela de Melo Brito, Diego Sá Barreto e Maria Luísa Sá Barreto. Pelo descanso e salvação eterna de todos os falecidos, nossos antepassados, nossos irmãos, Evandro de Souza Venas, Floriano de Souza Venas, Ed Carlos Santos Venas, Edmar Santos Venas, Edeluíto de Souza Venas, Elialvez Mendes Moreira, Franklin Menezes Santos, Tiana Alves Santos, Danilo Costa e Sebastião Almeida da Silva. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós estamos celebrando com toda a igreja, terça-feira da quinta semana da Páscoa. E nesses dias nós estamos lendo com toda a igreja na missa ferial, na missa semanal, com exceção de ontem, porque ontem foi uma festa e tinha leituras próprias dos apóstolos São Filipe e São Tiago. Mas nesses dias, nesses últimos dias, na missa ferial, na missa semanal, nós estamos lendo e vamos continuar nos próximos dias, de maneira sequenciada, o capítulo 14 do Evangelho de São João. Só para a gente entender um pouco a beleza desses versículos do capítulo 14, o Evangelho de São João, ele é dividido em duas grandes partes. Alguns falam três, mas comumente é dividido em duas partes. A primeira parte vai do primeiro capítulo até o capítulo 12, que os estudiosos, já desde o tempo dos padres da igreja, por exemplo, Santo Agostinho, que comentou amplamente o Evangelho de São João, mas mesmo antes de Santo Agostinho, Clemente de Alexandria, que foi papa da igreja, já no primeiro século já fazia essa divisão. Orígenes também, que é anterior a Santo Agostinho também, Santo Irineu também já fazia essa divisão. Então é uma divisão clássica, não é? A primeira parte vai do primeiro capítulo até o capítulo 12, e os padres da igreja, os estudiosos, chamam essa primeira parte do Evangelho de São João livro dos sinais, não é? E por que, Padre Sérgio, o livro dos sinais? Porque São João, ele traz no seu Evangelho 7 grandes sinais de Jesus, 7 grandes milagres. O primeiro dos milagres é a transformação da água em vinho nas bodas de Caná, não é? E tem os outros sinais também. Então, por conta desses sinais, o último dos sinais é a ressurreição de Lázaro, não é? Então, por isso, a primeira parte, que vai do capítulo 1 ao capítulo 12, é chamado Livro dos Sinais, não é? Do capítulo 13, não é?
até o capítulo 20, 21 do Evangelho de São João, quando termina o Evangelho, os estudiosos chamam de livro da hora. Que hora, Padre Sérgio? Vocês se recordam que quando Nosso Senhor realizou o primeiro milagre, João, capítulo 2, das bodas de Caná, pela intercessão da Virgem Maria, quando a Virgem Maria vai até ele e diz assim, eles não têm mais vinho, Nosso Senhor diz assim, minha hora ainda não chegou. Ele realiza o milagre, mas ele diz que minha hora ainda não chegou. Por quê? Porque no Evangelho de São João, não é? O maior dos sinais, o sinal incomparável, que é o sinal o incomparável de todo o Evangelho, toda a palavra de Deus, o sinal que nenhum milagre chega perto, nenhum milagre chega perto, é justamente o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A hora de nosso Senhor é a hora da sua paixão, é a hora do seu sacrifício, é a hora que ele morre na cruz. Nós precisamos entender isso, que este é o grande sinal da igreja, é o grande milagre da igreja. Por quê, Padre Sérgio? Porque se nosso Senhor tivesse só feito milagres, só tivesse curado doentes, só tivesse aqui e acolá realizado, sei lá, a multiplicação dos pães, se ele tivesse somente aqui e acolá perdoado os pecados, nós não seríamos remidos. Não seríamos remidos. Por quê? Porque o milagre onde nosso Senhor nos salva é o milagre do seu sacrifício. É o milagre da sua cruz. É o milagre da sua entrega. É o milagre da sua morte. Que a igreja, eu tenho ensinado aqui com insistência a vocês, que a igreja renova esse sacrifício de maneira real, sacramental, mas real, em cada celebração eucarística. Como nós precisamos entender isso? Porque não é que esteja errado eu buscar esse ou aquele sinal, essa ou aquela graça. Podemos, mas não podemos desconhecer e ser indiferentes ao fato de que, para nós católicos, o milagre incomparável, a fonte de todas as graças de que precisamos, acontece de maneira renovada em cada celebração eucarística. Por quê? Porque é a hora de nosso Senhor. É o sinal dele por excelência. É a presença dele por excelência. Mas, infelizmente, hoje, a mentalidade protestante, né? E essa mentalidade protestante pior, não é? Essa mentalidade pentecostal invadiu a igreja, não é? Invadiu a igreja e nós estamos correndo atrás disso, correndo atrás daquilo, não é? Eu já falei aqui, dou exemplo porque é para a gente refletir. Se aparecer aqui, até um padre da igreja, aqui do lado, se aparecer um padre aqui e fizer uma noite de oração, sei lá, de cura, de isso, daquilo, e tiver uma missa aqui vizinha, vai ter mais gente lá do que na missa. Mas, no entanto, onde é que está a graça maior, incomparável? Na missa. Vocês estão entendendo a beleza? Quando a gente entende isso, a gente vai ser grato a Nosso Senhor e a gente vai ser grato à igreja por sermos católicos. Nós seremos gratos a Nosso Senhor e gratos à igreja por sermos católicos. Porque é uma grande graça para nós sermos católicos. E devemos agradecer a Deus por nos dar a fé, por nos dar a igreja, a Nosso Senhor, por nos dar os sacramentos, sobretudo a Eucaristia, que é a presença real de Cristo.
que é a hora de Cristo, que é toda a vida da igreja, toda a graça da igreja. É a Eucaristia. É por isso que tudo na igreja deve me levar para a Eucaristia. Se não me levar para os sacramentos, e sobretudo para a Eucaristia, para a confissão, não tem sentido não, viu? Eu digo a vocês com muita sinceridade. Não tem sentido. Lembre-se daquilo que eu falei esses dias, domingo, não é? Citando aqui o cardeal Dom Augusto. O povo da Bahia, e podemos dizer do Brasil, tem muita religiosidade, mas tem pouco que fé. Pouca fé. Não é? A fé é justamente isso, não é? Tudo na igreja deve me levar para onde Nosso Senhor está de maneira real. Onde está a graça por excelência, nos sacramentos e, sobretudo, na Santíssima Eucaristia, que é a hora de Nosso Senhor. Então, a primeira parte do Evangelho, capítulo 1 ao capítulo 12, livro dos sinais, dos milagres. São 7 sinais no Evangelho de São João. A partir do capítulo 3 até o final, o livro da hora, que é o livro da paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 13 ao capítulo 21. E do capítulo 13, vejam, do capítulo 13 até o capítulo 17, Nosso Senhor está em um lugar chamado cenáculo. E no cenáculo, Ele está ali com os seus discípulos, não é? Existe esse lugar até hoje lá na Terra Santa. Inclusive nós iremos lá, não é? Quando abrir as fronteiras, não é? Não sei se vocês viram esses dias, mas graças a Deus, não é? A fronteira de Portugal com o Brasil está aberta, né? Abriu as fronteiras, né? Graças a Deus, muita gente se vacinando aqui, lá também, e as fronteiras de Brasil com Portugal que estavam fechadas, agora já tem acho que uns 3 ou 4 dias que as fronteiras se abriram novamente e as pessoas já estão podendo viajar. Claro que com todos os cuidados, tem que viajar com comprovado quem já tem idade para tomar vacina, que já tomou a vacina, não é? Aqueles que não tomaram tem que viajar com o exame, o teste feito pelo menos no prazo de 24 horas, né? Porque agora você faz e rapidinho você recebe. Outro dia mesmo eu fiz aqui o teste, 2 horas eu recebi o exame. Eu sempre estou fazendo o teste, porque desde que começou a pandemia, eu não deixei de celebrar a missa, eu não deixei, mesmo no auge da pandemia no ano passado, eu não deixei de atender as pessoas aqui em confissão. Eu ficava cá na salinha, eu ficava na porta e a pessoa ficava aqui uns 3 metros distantes, mas não deixei de atender, não deixei também de ir em hospitais visitar pessoas, mesmo sendo criticado, né, por colegas e por pessoas da própria igreja, não é? Pessoas ligadas a mim me chamaram de irresponsáveis, não é? Porque eu fui dar assistência espiritual e religiosa às pessoas, não é? Duvido que, se Nosso Senhor estivesse aqui, Nosso Senhor estaria dentro de casa, trancado e fechado, não é? Duvido. Ele deu a vida pelas pessoas, não é? Mas o fato é que já está abrindo as fronteiras e, com a graça de Deus, a gente se vacinando, a vacina chegando, não é? A gente vai fazer a nossa viagem para Israel, para a Terra Santa, e lá vamos visitar o cenáculo. O cenáculo, lá no cenáculo, né? No Monte Sião, lá em Jerusalém, não é? É onde está o túmulo, não é? Claro que ela não está lá, não é? Mas lá tem a igreja da dormição de Nossa Senhora. A igreja da dormição, não é? Da dormição. Tem lá um túmulo, não é? Bonito lá, com a imagem da Virgem Maria. E foi lá no cenáculo que Nosso Senhor celebrou com os discípulos, fica lá no Monte Sião, na Terra Santa, em Israel, na Jerusalém Velha. Foi lá que Nosso Senhor celebrou a ceia com seus discípulos. Celebrou a ceia, foi lá também que Ele lavou os pés, foi lá que Ele disse que Judas o iria trair. Então, do capítulo 13 de São João até o capítulo 17, porque o capítulo 18 já começa a paixão, Nosso Senhor que é preso,
Começa o julgamento, depois a morte, depois a ressurreição. Mas do capítulo 13 ao 17, ele está no cenáculo com seus discípulos. E ali ele celebra a Páscoa, repito, celebra, institui a Eucaristia. Ele diz que um dos discípulos vai traí-lo. Ele começa a dizer que ele vai ser entregue, que ele vai ser morto, que ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Ele começa a dizer que ele vai voltar para o Pai, mas não deixará os discípulos órfãos, porque enviará o Paráclito, o Defensor, o Espírito Santo. É uma pregação belíssima. E ele começa o capítulo 14, depois de anunciar a traição de Judas, ele começa o capítulo 14 dizendo essas palavras aos discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus e tendes fé em mim também. E por que, Padre Sérgio? Nosso Senhor diz aos discípulos, no início do capítulo 14, e repete hoje novamente, nós vamos ler: não se perturbe o vosso coração, porque você imagine, não é? Os discípulos viram Nosso Senhor realizar muitos milagres, muitos sinais. Os discípulos viam nele a ação de Deus, viam nele o próprio Deus. E agora Nosso Senhor começa a dizer que um dos discípulos vai traí-lo. Agora Nosso Senhor começa a dizer que ele vai sofrer, que ele vai padecer, que ele vai morrer. Como é que os discípulos que tinham uma fé, nós sabemos disso, que tinham uma fé ainda muito insuficiente, uma fé muito frágil, poderiam entender aquilo? Como é que esse homem está ressuscitando mortos? Como é que esse homem está multiplicando pães? Como é que esse homem está transformando água em vinho? E agora ele diz que vai ser pego pelos homens, que ele vai padecer, que ele vai sofrer, que ele vai morrer. Então Nosso Senhor antecipadamente diz isso aos discípulos e diz mais: não se perturbe o vosso coração, mas tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Parece uma palavra misteriosa, mas não é. É de uma beleza e, eu diria mais, de uma profundidade e de uma maturidade, que se nós acolhermos essas palavras de Nosso Senhor, quanta graça, sobretudo graças de fé, de firmeza na fé, essa palavra vai produzir em nós. Por quê? Porque Nosso Senhor está dizendo aos discípulos que a paz, não é? A serenidade, a calmaria, a bonança, não é ausência de turbulência. Podemos dizer assim, não é ausência de adversidade, não é ausência de luta, não é ausência de paixão, de sofrimento, de dor. E mais ainda, a paz não é ausência de morte, por exemplo, mas a paz a fé mesmo na turbulência, mesmo na perturbação, manter firme a fé em Nosso Senhor, na verdade que Ele é. Vejam, não é ausência de turbulência, mas é manter-se firme na fé em Nosso Senhor, mesmo na turbulência. Pois Nosso Senhor diz aos discípulos, no início do capítulo 14, não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Mesmo na turbulência, mesmo na perturbação, tendes fé. Mantenham firmes a fé. Hoje ele diz a mesma coisa, só que de uma outra maneira. Estamos já no finalzinho do capítulo 14. Nosso Senhor está no cenáculo, está com seus discípulos, já celebrou a Eucaristia, e agora está dizendo que vai sofrer, que vai voltar para o Pai, que vai morrer, mas que vai enviar o Espírito Santo. Então ele começa o Evangelho de hoje dizendo assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo.
E aí conclui esse versículo dizendo: não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Veja, o nosso Senhor está falando que vai morrer, mas Ele está pedindo aos discípulos o quê? Está pedindo aos discípulos que não se intimide, que não se perturbe, e está dizendo aos discípulos que, mesmo na perturbação, mesmo na morte dele, Ele está dando aos discípulos a sua paz. Olhem para mim aqui, na história da igreja, né, houve várias heresias, não é? O que é uma heresia, Padre Sérgio? Não é? A heresia é ficar, não é, com um ponto único da fé e negar todos os outros pontos da fé. O herege faz isso. Ele escolhe somente um aspecto da fé e se prende àquele aspecto, mas nega todos os outros. Hoje, por exemplo, não é? Infelizmente, dá até medo em dizer isso, mas infelizmente, na igreja, consciente ou inconscientemente, não é? Temos muitos hereges, infelizmente, muitos hereges, não é? É por isso que, em certo sentido, não é? A igreja devia voltar um pouco ao período da Idade Média, né? Quando a igreja era mais firme nos crimes contra a fé. Há crimes contra a fé. Nós cometemos crimes contra a fé, não é? E é uma pena que, em certo sentido, nós estamos fechando, quer dizer, as autoridades da igreja, né, os bispos, né, fechando os olhos para isso, não é? Se o padre, por exemplo, né, falando do padre, mas também se aplica aos fiéis também. Se o padre não tem problema moral, para a igreja está tudo bem. Só que o mal não vem somente com problemas morais. Claro que o problema moral é um grande mal, não é? Um padre que abusa de uma criança, um padre que está vivendo seu sacerdócio de maneira errada, um padre que lesa a igreja. Claro que ele é um grande mal, um mau testemunho tremendo, e deve ser evidentemente punido por isso. Não é se não se emenda, não é se não aceita a orientação da igreja e não quer se emendar, deve ser punido, claro, não é? Porém, o sacerdote pode não ter problemas nenhum morais, mas pode ter o quê? Problemas o quê? Doutrinais. Pode estar ensinando a fé ao povo de maneira o quê? Errada. Pode estar vivendo também a fé de maneira errada. Não é? A prova disso são os abusos que nós cometemos, por exemplo, contra a divina liturgia da igreja. Nós nos apropriamos da liturgia e tornamos ela nossa, não é? E abusamos dela, e ninguém chama atenção, ninguém diz absolutamente nada. Eu mesmo já cometi, quantos erros litúrgicos eu cometi, e o bispo, quantos bispos já tive, né? Dom Geraldo, Dom Murilo, agora Dom Sérgio. Cometi tantos abusos litúrgicos e ninguém nunca me disse nada. Ninguém nunca chamou a minha atenção por esses abusos litúrgicos, por exemplo, não é? A gente ouve aqui e acolá essa ou aquela pregação, porque o povo, como o povo não tem tanto conhecimento, né, infelizmente passa despercebido pelo povo, mas o que nós estamos ouvindo de heresias, não é? E essas missas online deixaram isso bem claro. O que estamos ouvindo de heresias é algo tremendo, não é? Então, na história da igreja, houve uma heresia chamada irenismo, não é? Irenismo. A palavra irenismo vem de uma palavra grega, eirene. Daí originou a heresia irenismo. A palavra eirene significa paz. Significa paz. Veja, em si, querer a paz é algo bom. Querer a paz é algo bom. Só que, não é porque a igreja, Padre Sérgio, condenou essa heresia do irenismo, porque essa heresia que nasceu dentro da igreja, porque todas as heresias nascem dentro da igreja, essa heresia
ela queria a paz, não é? Queria proporcionar a paz na própria igreja e também no mundo, só que sacrificando a verdade do Evangelho e a verdade da igreja. Sacrificando a verdade do Evangelho, que é o próprio Cristo, e a doutrina da igreja. Por exemplo, existe hoje na igreja um falso ecumenismo. O que é o falso ecumenismo? Eu dei um exemplo simples. Há anos atrás, como neste ano, não é? A campanha da fraternidade, que só piora a cada ano, não é? Só piora. A campanha da fraternidade só piora. Padre, o senhor tem medo de falar isso? Não, não. A campanha da fraternidade não é doutrina. É pastoral. Não tem problema nenhum de falar a campanha da fraternidade. Problema nenhum de falar a campanha da fraternidade. Não é? Tanto é que nenhum bispo na sua diocese é obrigado a realizar a campanha da fraternidade. Mas era só piora. Então, há alguns anos atrás, não é? Teve uma campanha ecumênica também, como essa, entre igrejas, né? Entre comunidades cristãs, não é? Tem aí esse grupo aí chamado CONIC, não é? Que é uma associação de igrejas cristãs, não é? Que realiza atos juntos, tal, não sei o quê, não é? E eu me recordo que nessa ocasião eu dava aula lá na Católica e ia ter um momento, né? Juntos, não é? E foi na capela da Universidade Católica. Na Universidade Católica tem uma capela e tem capelão na Universidade Católica, né? Ali no campus da Federação. Então, ia ser ali o encontro, não é? E aí, quem estava organizando o encontro, vejam, como ia ter gente de todas as igrejas, para não ferir os irmãos de outras igrejas, a ideia dos católicos, viu? Dos católicos. Vamos tirar as imagens da igreja e o crucifixo. Eu me levantei logo. Não. Oxe, como é que a pessoa vem na minha casa, visitar a minha casa, e eu vou ter que tirar os móveis da minha casa para poder agradar a pessoa? Que ecumenismo é esse? Que diálogo é esse? Aí eu disse assim, então faz esse negócio, eu ainda falei assim, faz esse negócio lá na quadra, e ponto. Não quer fazer um culto, não sei lá o que é que quer fazer, uma reunião? Então não faz na igreja. Se for para tirar as imagens e o crucifixo, não faz aqui na igreja não. Que absurdo. Faz lá na quadra da universidade, faz em uma sala de aula. Pior que na sala de aula da universidade também tem os crucifixos. Ia ter que tirar também os crucifixos da sala de aula. Pelo menos na quadra de futebol não tinha. Então tira, então faz na quadra. Agora vai tirar, mas veja, por quê? Aqui é uma falsa paz. Você sacrifica a sua verdade, a verdade de 12 anos da igreja, para poder ter paz com o outro. Muitos hoje vivem essa heresia. Para ficar bem com os outros, para ficar, como a gente diz aqui, desculpa a expressão, né? Chula, para ficar de boa com os outros. Às vezes a gente nega até a nossa fé, nega até o que acreditamos. Olha, eu estudei em universidade, em colégio público, estudei em universidade pública, e eu nunca tive problema com isso. Nunca tive problema com isso. Sempre me dei bem com todo mundo, não é? Porque, naturalmente, eu digo isso com muita humildade, eu sou uma pessoa muito agradável no trato, e muito gentil também com os outros, também muito educado, não é? Agradeço a papai e mamãe, não é? Que me deram a educação e a gentileza. Mas quando eu era estudante, por exemplo, não é? Meus colegas, que até que me criticavam por eu ser católico, já naquela época, por eu ser católico, porque antes de ir para a escola eu ia para a missa, não é? Não ficava até o final, porque senão eu chegava atrasado na escola, mas eu participava da missa, não é? Antes de ir, eu estudava no centro aqui de Salvador, sempre ia à missa bem cedinho ali na igreja dos Capuchinhos, antes de ir para a escola, não é? Chegava um pouquinho sempre atrasado, mas os professores sabiam, chegava 10, 15 minutos na primeira aula. Por quê? Porque estava na missa. Mas nunca tive problema nenhum assim com os colegas, eles me criticavam. Mas interessante, quando aqueles mesmos colegas tinham uma ou outra dificuldade, eles vinham conversar comigo, eles vinham pedir conselhos a mim, não é? E eu sempre tive boa relação com todos,
mas nunca escondi a minha fé cristã, nunca escondi a minha fé católica para ficar de bem com os amigos, para ficar de boa no grupo ou para ser aceito nesse ou naquele grupo. Hoje muitos negam a fé para ficar de bem com os outros, para não ter nenhuma disposição com os outros, acaba negando a fé. Isso aí é um indiferentismo, dizia Papa Bento XVI, é um indiferentismo religioso. Isso não é paz nenhuma, isso é sacrifício da verdade, que é Jesus Cristo. Isso é sacrifício da doutrina católica, não é? Então, essa heresia do irenismo buscava a paz, mas sacrificava aquele que é o Senhor da paz, a verdade, nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que nosso Senhor diz hoje no Evangelho: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. A mesma palavra que a heresia usava, nosso Senhor usa, eirene. Eirene. Só que a paz que Ele dá não é a paz irenista, que sacrifica a luta, que sacrifica o empenho, que sacrifica o esforço, que sacrifica a verdade e nos leva ao indiferentismo. Não é essa paz. A paz que Ele dá é justamente contrária. É justamente Ele está no cenáculo com os seus discípulos. Ele está falando da sua morte, da sua entrega, do seu sacrifício. Então Ele está dizendo assim, não é? Que vocês tenham paz, a minha paz, mesmo no meio das perturbações, das intimidações, das lutas, dos sofrimentos. A paz que eu dou a vocês vai sustentar vocês mesmo nas piores tragédias. Então, para muitos de nós, a paz é a ausência de tragédia, é a ausência de esforço, é a ausência de luta, é a ausência de guerra, é a ausência de sofrimento, é a ausência de morte. Mas para o Senhor não, para o Senhor, a paz que Ele dá é a paz que deve ser vivida no sofrimento, na dor, na morte. Que coisa extraordinária! Que coisa extraordinária! É como São Paulo que diz assim, né, na carta aos Coríntios, é algo semelhante. É segunda carta, né, capítulo 5, verso 4. São Paulo diz assim, que o amor de Deus me constrange. Me constrange. Veja como muitos de nós aqui, estamos na compreensão da fé totalmente errada. Da fé católica, viu? Estou falando da fé católica. Porque é a fé protestante que prega, né? Que você é abençoado, não é quando você tem muito dinheiro no banco, quando você tem não sei quantos carros, quando você tem não sei quantos iates. E esse negócio está entrando na igreja. Esse negócio está entrando. Mas nosso Senhor diz assim, que eu sou abençoado, que eu tenho paz, é quando, mesmo na tragédia, meu coração não se intimida, meu coração não se perturba, porque eu estou firme nele. Extraordinário. Extraordinário. É como São Paulo, não é? Nós já repetimos aqui várias vezes sobre isso. São Paulo é extraordinário, né? São Paulo que deixou tudo por Cristo, não é? Que abandonou a vida dele confortável, não é? São Paulo tinha uma vida confortável, era um grande mestre da lei, do judaísmo. Depois ele era o melhor aluno do melhor mestre da época dele, que era Gamaliel. Era um homem tão notável no judaísmo, tão notável, que quando começou a perseguição aos cristãos, o sinédrio judaico deu a ele uma carta com plenos poderes. Com plenos poderes. Mas aquele homem, não é? E ele diz isso aos filipenses, não é?
Em determinado momento ele foi preso 2 vezes, não é? A primeira vez ficou preso em Éfeso, depois ficou preso, foi quando ele morreu, em Roma. Teve a cabeça cortada, decapitada, não é? Sua primeira prisão, em Éfeso, ele escreve a carta aos Filipenses. Ele está preso, ele diz logo no início da carta, não é? Que por causa de Cristo ele está algemado. Mas ele diz assim: mas a palavra dele não está algemada. Mas eu estou, mas a palavra dele continua sendo aí anunciada e pregada. Mas eu estou algemado por ele, sofrendo, não é? Sendo torturado. Não é? E ele diz assim, ele escreve aos Filipenses e diz assim: irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos. Já pensou? Vou dar um exemplo assim para a gente entender, não é? Nós vamos visitar uma pessoa que está hospitalizada na UTI, mas está lúcida. Está lá, vamos dar esse exemplo gravíssimo, né? Com um câncer que está carcomendo toda a pessoa. A pessoa sabe que daqui a uns dias ali, ela pode morrer a qualquer momento e você vai visitá-la. E você chega lá, toda triste, e a pessoa diz assim: meu irmão, minha irmã, alegrai-vos no Senhor. Repito, alegrai-vos. É essa fé que devemos querer, meus irmãos. É essa fé, é isso que Jesus está dizendo. Não é? Que mesmo na turbulência, mesmo na intimidação, mesmo na tragédia, se mantermos firmes, a fé nele, que é a verdade, nós teremos uma paz que não é a paz desse mundo. A paz desse mundo é uma falsa paz. Por quê, Padre Sérgio? Porque a paz desse mundo é uma ausência de luta, é uma ausência de sofrimento, é uma ausência de dor. Mas a paz que nosso Senhor promete é justamente, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo na perturbação, mesmo nas piores tragédias, mesmo com esta peste, mesmo na morte, manter firme a fé nele. É isso que vai dar o quê? A verdadeira paz. É isso que vai sustentar a gente. É isso que vai ser para nós, meus irmãos e minhas irmãs, verdadeiramente uma fonte de graça, uma fonte de bênção. Não é? Não se perturbe, não se intimide o vosso coração. Eu vos dou a minha paz. A minha paz. Não como o mundo a dá. A paz que nosso Senhor nos dá é aquela que em todas as circunstâncias pode sustentar a nossa vida, pode sustentar a nossa existência. Meus irmãos e minhas irmãs, nós daqui a alguns dias vamos celebrar a festa de Pentecostes. E São Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 5, quando São Paulo elenca ali os frutos do Espírito, não é? Os primeiros frutos elencados são justamente estes: a paz e a alegria. Os primeiros frutos, a paz e a alegria. Quando nosso Senhor ressuscitado aparece aos discípulos, não é? Ele aparece e diz aos discípulos estas palavras, não é? A paz esteja convosco, não é? A paz para nós cristãos, para nós católicos, a paz não é só um sentimento, um desejo bom para o outro, ou para os outros, ou para o mundo, não é? Mas a paz para nós é uma pessoa. A paz é nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, que é o caminho, a verdade e a vida. E quando nós temos nele realmente uma fé firme, uma fé segura, ele nos dará paz que nada, mesmo as piores tragédias, é capaz de abalar. E ele que é a nossa paz, ele se dá a nós de maneira sem igual, incomparável, real. O seu corpo, o seu sangue, a sua alma, a sua divindade na Santíssima Eucaristia. Estamos pedindo ao nosso Senhor, nós que estamos nesta missa, nós que estamos
acompanhando esta missa, nós também, nós que vamos comungar nesta missa, todos nós, peçamos a Nosso Senhor a graça de nos mantermos firmes nele, em toda e qualquer circunstância. E assim, ter uma paz que esse mundo não é capaz de dar, porque é a paz que vem do céu, porque é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, nosso Senhor e Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima.